conteúdo. Deixa eu aproveitar enquanto o YouTube não tá tentando se acertar aqui e combinar de novo com vocês o seguinte: quem gosta de participar do Zoom tem o compromisso de deixar a câmera ligado e o microfone desligado. Agora foi. Pronto, agora tá rolando. Então, se você quer participar do grupo, eu ainda não estou implementando isso de maneira forçada, porque a gente acabou de começar o Zoom. Mas daqui a pouquinho, o que eu vou começar a fazer? Se a pessoa estiver sem câmera, eu vou excluir da live, porque eu não acho que é justo. Então, vocês têm duas possibilidades, né? Assistir sem participar, que é ok, assiste no YouTube. Ou assistir como todo mundo. Então, se todo mundo. Tem gente que fala, Matheus, você que eu não estou arrumado o suficiente. Então, assiste no YouTube. Porque se as pessoas se deram ao trabalho de, né, botar uma camiseta e aparecer na câmera, você também tem que se dar ao trabalho. É só para ser justo com todo mundo. Então eu vou reiterar esse pedido ao longo desse próximo mês e tal, e aí aos poucos eu vou começar a enforçar essa questão e vou começar a excluir as pessoas. Eu entendo, tá, gente? Super entendo. Tem gente que não quer aparecer, e tá tudo certo. Não quero obrigar ninguém a aparecer. Mas o combinado é esse. Quer estar no Zoom, tá com a câmera ligada e o microfone desligado. Que não quer estar com a câmera ligada, não tem problema nenhum. Assiste pelo YouTube. Beleza, então eu acho que agora eu já estou com tudo funcionando. Vamos que vamos. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês agora. Belezinha. Então, finalmente, vamos começar. Pragadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya mohara ridanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 5, com os shlokas número 33, se eu não me engano. A gente foi a 32, é isso aí. 33 e 34. Ele está separadinho porque são dois assuntos diferentes. Aqui, né? Na verdade, 33, segunda metade do 33, 34 e primeira metade do 35. Então eu vou marcar isso como 33 e 34, acho que já está marcado. E aí hoje a gente vai falar de duas substâncias que não são tão usadas assim, mas que é importante nessa nossa leitura de líquidos aqui, né? É fundamental que a gente veja. Eu avisei para vocês, né, lá no canal dos Nerds, que hoje a leitura ia ser mais suave. E ela vai ser mesmo. Talvez seja até mais rapidinha, inclusive. Comparando com a aula passada, que a gente viu 4 slocas e ficamos 1h30 aqui, hoje eu vou dar uma compensada nisso. De repente, em meia horinha, a gente resolve esse negócio. E os slokas número 33 e 34, a primeira metade do 35, eles dizem o seguinte: Takram laghu kashayam lam dipanam kapavata jit shopodarar grahani doshamutra graharuchihi plihagulmagrita vyapad gara pandwamayanjayet. E aí eu vou continuar, né? Tadwan mastura sam. Não era sa, não, era sam. Tadwa Tadwanmastura samsrota shodhi vishtambhaji laghu. Então agora ele está falando de dois outros caras, do Takram e do Mastu. Takram e Mastu são os nossos dois personagens de hoje. Antes da gente entrar neles, vamos transliterar essa parada aí para vocês verem se vocês transliteraram bonitinho, se ficou algum erro. Se ficar algum erro do meu lado também, por favor, abram aí a voz e me avisem, tá? Então, Takram Laghu, Kash... Eita, não era nada disso. Kashaya... Eita, laia. Kashayamlam... Kashayamlam... Dipanam... Kapha... Vata Kapavata Jit. E aqui é o 33. Shopho Darar Sho Darar Sho Grahani Shopho Darar Sho Grahani Grahani longo Grahani Dosha Mutra,
Graha, ruchi, longão. Chihi. Pliha. Não é nada disso. Pliha. Gulma. Grta. Vyapad. Aí não é nada. Pliha, gulma, grta, vyapad. Vyapad. Gara. Pandva, Mayan, Jayet. E aí no próximo metadezinha ele continua com Tadvan Mastu, Saram Srota, Shodhi, Vishtambhaji, dois L's, Laghu. Beleza. Então ele começa, né? Takram é uma formulação que a gente comumente em inglês chama de buttermilk. Não tem esse negócio em português, eu nunca vi. Eu nunca vi a gente fazer o uso disso como a gente faz na Índia, né? Na Índia, o uso de buttermilk é muito comum. No estado onde eu morava, em Gujarat, é muito comum. Eles tomavam muito buttermilk. E o buttermilk, ele tem várias maneiras diferentes de você preparar o buttermilk. Mas, basicamente, ele é tipo, uma das maneiras que é mais comum, ele é você pegar o iogurte, então você pega o leite, imagina que você pinga lá um limão no leite. Aí deixa o leite coagular. Aí você pega esse iogurte, né, coagulado, e aí você mistura ele numa proporção igual de água, igual proporção de iogurte com água, e você faz um negócio que eles chamam de churning. Tem uma peça tradicional de madeira que ela é tipo um pau de madeira, como se fosse uma colher de madeira, mas no lugar onde tem a colher, ele tem tipo uma cruz, é como se fosse um helicóptero. Aí você pega aquela colher de madeira, bota dentro e você faz assim com a mão. E esse ato faz com que essa hélicezinha fique girando. É um troço inteiro de madeira. Vocês acham fácil isso? Eu posso procurar uma foto na internet e botar no canal das Nerds depois pra vocês. E você faz isso que eles chamam de churning em inglês. Você fica ali fazendo aquele negócio e misturando. Hoje em dia, como é que as pessoas fazem muito comumente? Elas tacam no liquidificador. O liquidificador ele faz isso. Mas é como se fosse uma batedeira de antigamente, né? É como se fosse uma pá de batedeira que tem as mãozinhas, né? A hélicezinha. E aí você fica girando aquele troço de um lado para o outro. E aí aquilo ali vai fazendo uma mistura, né? E essa mistura que a gente chama, como se fosse esse iogurte diluído em água batido, ele é chamado de takra, né? E o takra, ele é muito comumente consumido na Índia junto com a comida. Então você vai num restaurante, por exemplo, você senta para comer um thali, lá em Gujarat, né? A gente é muito famoso o Gujarati Thali, é o thali de Gujarat. Você senta e tem um prato de metal enorme e eles botam vários potinhos. É quase como se fosse um rodízio de comida indiana. Então são vários potinhos pequenininhos que você come com arroz, com pão, né, com chapati, que é o pão, tipo um pão árabe, né, aquele pão chato. E você bebe isso com água e com buttermilk, com essa mistura aí do buttermilk. E essa mistura, normalmente, os indianos, eles gostam de botar algum tempero salgado. Então ela não é uma bebida doce. Na cultura brasileira, né, normalmente portuguesa, a gente gosta de beber junto com a comida alguma coisa mais docinha, né, mais palatável. Não é à toa que vocês botam refrigerante, tomam um suco, alguma coisa assim. Na Índia, não. Normalmente na cultura indiana, isso deriva muito da cultura ayurvédica também, né? Eles, na verdade, quando pegam alguma coisa muito doce, eles botam sal na coisa doce, para ela não ficar tão doce. Então não é incomum na Índia você pegar um Sprite, sabe Sprite, aquele negócio horroroso de limão que não tem limão dentro? Aí você pega um Sprite e eles botam cominho e sal no Sprite, por exemplo. E aí você mistura o cominho com sal no Sprite. As pessoas que já fizeram isso, já foram na Índia, já viram, provavelmente estão franzindo agora a testa, porque normalmente brasileiros e portugueses não gostam desse negócio. Eu detestava, mas é muito clássico, muito clássico.
Porque é muito difícil pegar um indiano que ele vai beber uma Coca-Cola. Calculei pela Eles quantidade de... bebem. Ih, gente, tá vazando o áudio. Eles bebem um negócio que chama o Thumbs Up. O Thumbs Up é a Coca-Cola indiana, é tipo uma Coca-Cola com tempero dentro, com aquela coisa da especiaria, porque não tem jeito, é da culinária, né? A gente está acostumado lá com tanto tempero que se você não botar tempero, o troço não tem gosto de nada. O Buttermilk, ele é um preparado lácteo que eles já têm na mesa, assim como normalmente no Brasil e em Portugal você tem um frasquinho de sal e um frasquinho de pimenta do reino. Então, na mesa na Índia tem um frasquinho de cominho em pó, muito comum. Aí você dá uma cominhosada, você dá uma salzada e aí você toma aquele negócio ali. É um horror. Eu pessoalmente não gosto, mas é muito comum e eles o conhecimento Ayurveda, vocês vão ver aqui, eles consideram esse buttermilk com o cominho e tal como uma bebida digestiva, né? Ela auxilia na digestão. Enquanto o leite, como a gente viu lá atrás, ele é pesado e tal, o buttermilk não é. Por causa da mistura com água e por causa da velocidade do negócio de você estar fazendo esse churning, você está fazendo essa batida, a batida ela dá uma aerada, né? Essa aerada junto com a água, ela deixa o troço mais leve e mais fácil de digerir, como vocês vão ver. Então, não é à toa que a primeira palavra que eles usam para o takrama é lagu. A palavra lagu, vocês já cansaram de saber, significa leve. Então, contrastando aqui com o leite, né? Vocês poderiam pensar, poxa, Matheus, achei que o leite era pesado, né? O leite é pesado. Aí você processa o leite de uma maneira específica e aí ele fica leve para o consumo. A gente fala, né, em Ayurveda que o pesado pode ser convertido em leve e o leve pode ser convertido em pesado dependendo do samskara, dependendo do processamento. Então você pode pegar uma comida que ela é tipicamente pesada ou tipicamente leve e você mudar os gunas, né, mudar as propriedades dela com base em processamento. E um exemplo clássico disso é o buttermilk, tá? Ele fala Kashaya Amlam, então ele tem os sabores predominantes aqui, é o Kashaya e o Amla. E Kashaya, Amla são dois sabores que essa é a hora que eu chamo a Cris. Cris, é hoje? A Cris tá aí? Eu nem sei se a Cris veio hoje ou se ela fugiu de mim completamente. Não fugi, não, senhor. Estou aqui. Cris Dantas, essa é a hora dos sabores que eu sempre chamo você e que já virou uma Tá tradição. certo, tá Então certo. fala, Sabores. fala Oi. para mim o que é Kashaya e Amla, por favor, para começar. Âmala é azedo, cachaia é adstringente. Perfeito. Então, o takram, ele tem esses dois sabores, o kashaya e o amla como sabores predominantes, né? O rasa deles é esse. E, Cris, você estava me devendo da semana passada, qual era o dever de casa? Era falar na ordem. Vambora, manda brasa. E nem era em sânscrito, mas como eu decidi brilhar, eu vou falar em sânscrito. Então, brilha, Cris Dantas, brilha. Svadu, Amla, Lavana, Tikta, Ushna, Kashaya. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Cris. De nada. Arrasou. Então, Kashaya Amlam significa que ele tem o sabor predominante adstringente e amla, e esse azedo, né, que muitas vezes as pessoas chamam de ácido. O ácido não é sabor, né? Via de regra, ácido é pH. Né? Então, ácido e base não são sabores, né? Então, normalmente, quando a gente quer falar do sabor, a gente chama ele de azedo, mas ele é mas ele é ácido, né? E aí vocês lembram, né, da aula passada, não vou parar para fazer essa pausa de novo, o que que o Kashaya faz com os doshas, né? O Kashaya ele mexe com Kapha, com Vata e com Pitta de maneiras específicas, e o que que o Amla faz com os doshas? Ele mexe com os doshas de forma específica. Então, só isso aqui, que ele é Laghu, Kashaya, Amla, Rasa Pradhana, já daria para você tirar uma série de conclusões de como é que ele afeta os doshas. Como é que o Laghu afeta Vata, como é que o Laghu afeta Pitta, como é que o Laghu afeta Kapha, como é que o Kashaya afeta os três, como é que o Amla afeta os três. Além disso, é o que eu tinha falado para vocês, ele é Dipanam. Quando vocês veem a palavra Dipanam, vocês têm que ler Agni Dipanam. Então, o nome completo, né? É que nem quando eu falo Cris, eu estou falando Cris Dantas, né? Então, Dipanam é Agni Dipanam. Então, vocês conhecem muito, principalmente a galera que estuda Ayurveda mais profundamente, vocês já ouviram falar da expressão Dipana Pachana. Dipana Pachana é o apelido, é o nome curto para Agni Dipana e Ama Pachana. O nome completo é Agni Dipana Amapachana. Então, ele é Dipanam. O que ele faz com o Agni? Ele estimula o Agni. Não é à toa que na cultura indiana eles tomam esse negócio junto com a comida.
né? Porque você vai digerir a comida e aí você já sabe que aquele troço vai ajudar. Ele é kapha, vata, jit. Kapha, vata, jit. O que ele faz com o kapha? O que ele faz com o vata? Ele faz jit. O que é jit? Quem se voluntaria? A gente falou desse sufixo jit já um montão de vezes. Pode ficar à vontade. Quem quiser abrir o microfone aí, manda brasa e me fala o que significa jit, por favor. Equilíbrio? Não, não é equilíbrio. Eliminar. Obrigado, perfeito. Ele conquista, né? Ele elimina, ele melhora, ele apazigua. Não é equilíbrio, tá? A palavra equilíbrio, você nunca vai ver ela em sânscrito, diga-se de passagem. Porque o conceito de equilíbrio meio que não tem em Ayurveda. A gente usa muito, né? Ah, vou ter que equilibrar o vata, equilibrar o pita, mas na real os termos são sempre reduzir o vata e aumentar o vata, reduzir o pita e aumentar o pita, conquistar o kapha, né? Ou agravar o kapha. Mas eu não falei equilibrar o kapha, porque se o kapha ele está diminuído, a palavra equilibrar significa que você vai aumentar ele. E se ele está aumentado, ele vai diminuir. Para alguma coisa ser equilibrador de algum dosha, ela teria que ter uma inteligência de diminuir quando está grande e aumentar quando está pequeno. E normalmente isso não acontece, tá? Tomem muito cuidado, porque eu estou fazendo esse OBS inteiro, porque vocês usam muito essas expressões, né? Ah, essa substância que ela equilibra o pita dosha. Mentira, ela não equilibra. Ela apazigua ou ela agrava via de regra, tá? Via de regra ela faz essas duas atividades. E o sufixo jit ela é para você dar uma diminuidinha. Shopa, Udara, então vamos lá, né? Ele começou. Todos os outros shlokas até agora fizeram a mesma coisa. Aí ele começou a listar a doença, né? Então ele começa Shopa, Udara, Arsha, Grahanidosha, Mutragraha, Arutihi. Shopa, a gente já viu. Essas doenças quase todas a gente já passou. Se você está revisando os últimos shlokas, você já tem ela anotadinha aí. Shopa significa, muitas vezes traduzido como edema, né? A tendência da pessoa dela reter líquido, por exemplo, pode ser considerado shopa, né? A pessoa está inchada, por exemplo, é considerado shopa. Udara é como se fosse uma ascite, a gente já viu isso também. Essas duas doenças aí, elas têm uma ligação muito clara com Vata Dosha gravado. E o Takra, ele faz o quê? Ele faz Vata Jit. Como ele faz Vata Jit, ele vai ser recomendado para um monte de doença de Vata gravado aí, tá? Ele é recomendado para Arsha. O que é Arsha? Já vimos também. Hemorroidas, via de regra, como na tradução. E essa tradução eu não critico tanto, ela é uma boa tradução, porque Arsha, via de regra, é hemorroida mesmo. A correlação dela é bem boa. Hemorroida também, uma doença que, via de regra, tem um envolvimento digestivo. Quando a gente trata Arsha do ponto de vista ayurvédico, a gente sempre muda a digestão da pessoa, muda a alimentação da pessoa. Não existe tratar hemorroida no Ayurveda sem pegar e mudar a alimentação da pessoa totalmente. Eu trabalhei no hospital da Gujarat Ayurveda University, na minha formação, e a gente tinha um departamento de Shalya Tantra, né, de cirurgia, que era um dos mais conhecidos da Índia inteira de proctologia, né? Então eu fiquei quase 1 ano e meio de rotação em proctologia, o que eu não recomendo para ninguém na vida. A não ser que você queira muito ser procto, ou você ame cirurgia, que não é nenhum dos dois que são o meu caso, você só vê hemorroida horas e horas todos os dias, de hemorroidas e fístula em ano. É um negócio que é difícil de esquecer quando você chega em casa. Principalmente no hospital público, com uma higiene podre, que você não tem nenhuma condição e você está mexendo com uma parte super delicada, né, da higiene das pessoas. E a gente, invariavelmente, precisa tirar, por exemplo, a comida picante do paciente. O que na Índia é uma tragédia, né, porque eles adoram. E em Gujarat, a comida é mais doce e oleosa do que picante. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre, né, as diferenças geográficas culturais na Índia, mas muda muito, tá? Se você vai para Uttar Pradesh, você vai para Tamil Nadu, você vai para o Gujarat, o tipo de comida e de tempero é muito diferente. Em Gujarat, a comida não é reconhecida como uma comida picante, ela é conhecida como uma comida doce. Quando você fala para algum indiano que eu moro em Gujarat, eles falam, nossa, né, o dal é doce, o arroz é doce, é tudo doce. Para você que é gringa, né, você vai a Gujarat, você vai achar que a comida é picante, mas para os indianos a comida ela é doce. E a gente, para tratar Arsha e comida picante e pimenta se odeiam, assim.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é a tarefa homérica, que é tirar a pimenta da comida da pessoa. Quase nunca dá. E quase sempre o caso evolui para o caso cirúrgico, aí quase sempre a gente tem que tratar com uma terapia que é clássica ayurvédica, que chama Kshara Sutra. A gente vai chegar lá um dia, vai falar de Kshara Sutra aqui na leitura dos Samhitas, mas aqui não é a hora ainda. E aí ele fala Grahani Dosha. Já falamos de Grahani Dosha, inclusive, acho que na leitura passada e na retrasada. Grahani Dosha ou Grahani Roga. Olha aqui que interessante. Ele usando a palavra dosha não para significar vata, pita, kapha, rajas, tamas. Ele está usando a palavra dosha para significar desequilíbrio, que é o que ela significa. Literalmente significa desequilíbrio. E isso aqui é interessante porque vocês que estão aí Ayurveda de acordo com os Samhitas, vocês vão ver o uso das palavras, ele vai variando. E se você não souber ler, você vai pensar, calma aí, Grahani é um dosha então, Mateus? Não, tem nada a ver com dosha. É Grahani Roga, é uma doença. De que de Grahani? É uma doença típica, Charaka Samhita Chikitsastana, capítulo 15. Grahani Dosha Chikitsitam. Ele vai falar tudo o que você precisa saber. Melhor, um dos capítulos mais bonitos, inclusive, do Charaka Samhita, Grahani Dosha Chikitsitam. Eu colocaria ele do lado do Vata Vyadhi Chikitsitam, capítulo 28 do Charaka Chikitsastana. Que são capítulos lindíssimos em poesia. O Charaka, ele não gasta poesia que nem o Ashtanga, mas quando ele gasta, ele gasta. Então são capítulos de 250 shlokas. É tipo assim, é um capítulo que é tipo um Bhagavad Gita inteiro, sabe? Ele é um capítulo gigantesco, imenso, mas ele vai a fundo em Grahani Dosha, que é uma doença típica de problema de absorção, né? Eu comentei com vocês nas leituras passadas. Normalmente, quando a gente vê casos de Crohn's, né, doença do intestino irritável, essas síndromes do intestino irritável, normalmente elas caem aqui dentro de Grahani Dosha, tá? E para você ver, olha, como melhora a digestão, como ele é Dipanam, o Takra, ele é muito usado também em casos de Grahani Dosha. Mutra Graha, eu já falei para vocês o que significa Graha. A palavra Graha significa segurar, reter. É o mesmo de Grahani. Grahani significa segurar, é aquilo que segura e retém. A gente usa a expressão Grahani normalmente para falar do intestino delgado. Aqui, a palavra graha está sendo usada como verbo graha. Não tem nada a ver e não está usado para falar dos planetas. E não está usado para falar de doenças psiquiátricas. Ele está sendo usado para falar literalmente do que significa a palavra graha, que é reter. Reter o quê? Mutra. Mutra graha, então, é quando o paciente ele tem uma retenção de urina. A pessoa está com dificuldade de urinar. A pessoa faz xixi, mas fica com a sensação de que o xixi ainda está ali, de que não saiu totalmente. Isso é Mutra Graha. E Aruti, já falei um monte de Aruti aqui para vocês também. Aruti, normalmente traduzido como anorexia. Sempre falo para vocês, cuidado para não confundir com anorexia nervosa. E é simplesmente a falta de vontade de comer, que é um sinal claro de um Agni fraco. Como o Takra faz Dipanam no Agni, ele também ajuda em caso de Aruti. Então, tá claro aqui, né? Uma série de doençazinhas e a gente não sabe muito bem ainda o que está acontecendo com essas doençazinhas. Ele gera essas doenças ou ele apazigua essas doenças. Eu já antecipei para vocês o que ele vai fazer, né? Que ele vai fazer Jayet. Ele vai fazer Jayet com essas doenças, mas ainda tem uma lista de doenças aqui que a gente tem que ver. Então tem um shloka inteiro de doenças que podem ser beneficiadas com o uso de Takram. Então vamos continuar. Outra doença que pode ser beneficiada com o uso de Takra é Pliha. A palavra Pliha, ela normalmente é usada para, em inglês, a gente chama de splenomegaly. Splenomegaly é quando... como vocês falam isso em português? Marcos Fábio, me ajuda. Splenomegaly é quando você tem... É esplenomegalia mesmo, velho. É mesmo? Fala esplenomegalia? Tá de sacanagem. É o Eu tava pensando baço alguma coisa, mas não tem a palavra então. Obrigado. Então, Yakrut, obrigado. Yakrut e Pliha, elas são duas doenças que têm uma ligação muito grande com o agravamento de Raktadhatu, de Pitta, Dosha, e Pliha aqui é isso, então, a esplenomegalia. E é bem fácil de fazer essa correlação.
com o Ayurveda, porque pliha é o nome do órgão, né? O nome do baço mesmo. Yakrut, pliha são o parzinho que andam sempre juntas, que é o fígado e o baço. Gulma, a palavra gulma muitas vezes traduzida como tumores e tal. É uma tradução muito ruim, na verdade, mas são uma série de formações de massa dentro do corpo que podem acontecer em diversos lugares do corpo. Tem 8 tipos de gulmas diferentes. Inclusive, dentro de gulma, a gente tem uma série de endometrioses possíveis, de cistos, por exemplo, né? A gente tem miomas e tal. Muitas vezes entram aqui dentro do conceito de gulma, mas ela é uma doença muito críptica. Ela é difícil de entender. A gente vai estudar ela no Nidana-sthana, né, do Ashtanga Hridaya, e vocês vão ver, é uma doença complicadinha. Gruta Vyapad. Então, Gruta Vyapad, isso é a primeira vez que aparece e não é muito comum a gente ouvir falar de Gruta Vyapads. E as Gruta Vyapads, elas são reações adversas. O Vyapad, a palavra Vyapada, significa de pada, a palavra Vyapad significa doenças. Doenças de quê? Doenças de gruta, doenças de Gui. Então isso é muito pouco, acho que visto por aí, muito pouco falado. São doenças que acontecem por uma administração inadequada de ghee para o paciente. A gente tem um procedimento que a gente chama de Sneha Pana. Sneha é a oleosidade, Pana significa beber. A gente viu já essa palavra um monte aqui, né? Pibit, Pana, Pan. Então, quando você faz Sneha Pana, você faz a administração de gordura, né? Você bebe gordura. E a mais comum de todas é o consumo de ghee dentro do Snehapana. Você pode fazer Snehapana com qualquer gordura. Dá para fazer Snehapana com óleo de coco, dá para fazer Snehapana com óleo de gergelim, dá para fazer Snehapana com qualquer gordura, porque Snehapana. Dentro de Snehapana, que é a bebida do óleo, você tem Grutapana, que é a bebida do ghee, que é o mais comum, é o mais usado na Índia hoje em dia, tá? Só que o consumo excessivo de ghee ou o consumo inadequado de ghee, ele gera Gruta Vyapad, ele gera doenças que derivam da administração inadequada de ghee. Então, isso é um troço que eu falo muito e que as pessoas brigam comigo depois. Porque eu falo Grutapana, o Snehapana, a administração de ghee, que é muito comum no pré-panchakarma, ela é um procedimento hospitalar. Ela não é um procedimento doméstico. Você não deveria nunca tomar ghee dentro de casa sem observação próxima de um médico. Por quê? Porque tem muito efeito colateral que pode surgir da administração inadequada de ghee. Então, assim, na Índia, a gente como médico, a gente interna o paciente, e aí depois a gente faz a administração de ghee, aí depois a gente faz o procedimento de panchakarma, aí depois você faz o samsara janakrama, que é o pós-panchakarma, aí depois você dá alta no paciente. Você nunca diz para o paciente, começa a tomar o óleo aí na tua casa e depois você vem. Eu estou falando isso no contexto de um panchakarma, mas eu como médico, eu posso usar a Grutapana, eu posso usar a tomada do ghee como uma terapia, né? Por si só ele pode ser uma terapia. Só que ele é uma terapia muito complicada, que pode dar uma série de efeitos colaterais. E o Ashtanga Hridayam Sutra, ele explica para você aqui, ó, se o paciente está com problemas de efeito colateral, de administração inadequada ou excessiva de ghee, o que a gente pode usar para melhorar esse negócio? A gente pode usar Takram, a gente pode usar o Buttermilk. Beleza? Gruta Vyapad. Gara. Então, Gara é um sinônimo parecido com Visha. Gara e Visha, a palavra Visha significa venenos, né? Envenenamentos diversos. Esse envenenamento, ele também acontece quando a pessoa consome virudahara, quando ela consome comida que combinada de maneira inapropriada. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou e que eu sempre me arrependo de dar, que é o mel quente, né? O mel quente, o mel aquecido, ele é um virudahara. E o mel quente, o virudahara, quando ele entra no corpo, o corpo não digere. E aí os samhitas, eles dizem, né? O Charaka, por exemplo, fala isso muito lindamente, mas o Ashtanga também, ele fala. O mel quente, por exemplo, quando ele entra no corpo, ele gera um efeito parecido com visha, parecido com veneno. Gara é um tipo de veneno.
Gara é um tipo de veneno específico que é gerado pela combinação de duas coisas que sozinhas não eram venenosas. É a definição clássica de Viruda rara. É você pegar calor, que por si só não é problemático, e mel, que por si só não é problemático, e mistura mel e calor, água quente, por exemplo, com mel, e aí vira um gara, vira um veneno. Duas substâncias que sozinhas não são ruins, quando são misturadas viram vixa, a gente chama isso de gara. Então, em processos de envenenamento, o buttermilk também ele pode ser usado. O takra pode ser usado. Aí ele continua, pandu, né? Pandu, a palavra comumente traduzida como anemia, não significa que você fez uma contagem das células das hemácias, sei que lá, e deu um número XYZ, não é isso. Pandu é uma doença ayurvédica super clássica e você tem a lista, né, dos sintomas que você espera de uma pessoa quando ela está com pandu. Hoje em dia na Índia a gente comete um equívoco, e é um equívoco, que é pegar o exame clínico, né, o exame de sangue do paciente e ver que ele está com a contagem abaixo do normal e diagnosticar pandu. Sendo que se você olhar lá no Nidana-stana Panduroga, você não vê as características no paciente. Ele não deveria ser diagnosticado com pandu. Eu não sei se fica claro isso para vocês. A gente faz muito isso dentro desse Ayurveda moderno de hoje em dia. Tem algumas pontes que foram feitas entre o Ayurveda clássico e a medicina moderna que são ruins. Tem pontes que são boas, tem pontes que são ruins. Uma ponte que normalmente se faz é pegar uma pessoa que, né, pega lá a série vermelha da pessoa, você vê um diagnóstico de anemia ali, e aí você faz o diagnóstico de pandu, e aí pega a terapia de pandu e aplica na pessoa que tem anemia. E essas doenças, elas não cruzam tão fácil assim. Para você diagnosticar pandu, você tem que pegar quais são os pré-requisitos de panduroga, e aí você diagnostica pandu. Anemia, anemia, pandu é pandu. Outra correlação que eles fazem que é muito clássica, e muito comum e muito errada, é a ideia de que você pode pegar um paciente de diabetes, por exemplo, mellitus ou diabetes tipo 2, porque a pessoa está com a hemoglobina glicada acima de 6% e a glicose não sei o que lá, não sei o que lá, e aí você pega e fala, esse cara aí, ele tá com pramerra, ele tá com madumerra, ele tá com pramerra. Você pega o diagnóstico moderno, extrapola ele para o diagnóstico ayurvédico, pega a terapia para Madhumerha, do Charaka Samhita, e aplica a esse paciente, sem ter feito o diagnóstico ayurvédico. Não sei se isso fica bagunçado ou claro na cabeça de vocês, mas isso é tipo uma perversão da metodologia. Estudar medicina moderna é maravilhoso, tem um seu lugar. Estudar Ayurveda é maravilhoso, tem o seu lugar, mas tem uns cruzamentos que dá mula, né, no cruzamento, que é um bicho meio diferente que não se reproduz e que não tem muito futuro, assim. Então é melhor você entender que quando você fizer diagnóstico ayurvédico, você tentar se ater às bases diagnósticas ayurvédicas. Quando você fizer chikitsa ayurvédico, você está tratando uma doença que foi diagnosticada de acordo com a metodologia ayurvédica. Dadadada. Eu não estou falando isso por purismo, não, tá, gente? Eu estou falando isso porque na prática dá muito errado. Na prática, o paciente não tem pramerra. Ele tem diabetes, mas ele não tem pramerra. Você vai diagnosticar pramerra e não vai conseguir, porque não tem os pré-requisitos de pramerra. Tem os pré-requisitos de diabetes. Aí você faz a ponte e trata pramerra, que não existia por causa da diabetes. Isso acontece o tempo todo em hospital na Índia. E a Ayurveda feita com pressa e mal correlacionada. Infelizmente, a partir da década de 20 e 30 do século passado na Índia, 1920 e 30, houve um esforço muito grande de fazer correlações, né, entre a medicina moderna e o Ayurveda para justificar o Ayurveda, né, para colocar o Ayurveda no mundo. Tem um médico muito famoso que chama Dwarkanath. E o Dwarkanath, ele publicou uma série de livros incríveis, por exemplo, Agni Metabolismo e tal e tal. São livros muito fundamentais dentro da literatura ayurvédica, muito bons e importantes, mas que eles fazem umas extrapolações, umas correlações que até hoje a galera continua aplicando em hospital, mesmo a gente já sabendo, já tendo muitos médicos que defendem que isso não, que está mal feito. Tem algumas doenças que dá para correlacionar, como Arsharoga, por exemplo, eu falei para vocês, hemorroida. É fácil diagnosticar a hemorroida e não aplicar o tratamento de Arsha, porque o diagnóstico é muito parecido, mas tem doenças que o diagnóstico é absolutamente diferente. E amanhã, eu já falei para vocês, ele está falando de ama. E aí tem duas traduções possíveis aqui. A primeira, que é a melhor, é as doenças, né? Doença de Chopa, doença de Arsha, doença de Grahani, doença de Mutragraha, doença de não sei o que lá, doença de não sei o que lá. Amayan, então ele está falando dessas doenças todas aqui, Jayet, ele melhora, né?
A palavra Jaya, vocês que estudam cultura hindu, vocês que são Hare Krishna, ou vocês que têm uma atividade devocional, vocês falam, né? Jai Ganesh, Jai Bhagavan, Jai Rama, Jai Bharat, Jai, 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 não é isso? Então esse Jai é a base desse verbo aqui que está no Vidirlinga, que chama Jayet, né? Ele meio que conquista essas doenças, digamos assim. Ele resolve, ele melhora e tal e tal. Então a gente tem uma série de doençazinhas para as quais Takra pode ser usado, considerando que ele é Kashaya Amla Rasa Pradhana, que ele é Lagu, que ele é Dipanam e que ele faz Kapha Vata Jit. Beleza? Vou continuar para a gente terminar e depois eu abro para as perguntas. Se vocês quiserem levantar a mão, fica à vontade. E aí ele dá continuidade e agora ele vai falar do Mastu. Então ele fala Tadvat Mastu. Na verdade ele fala Tadwan Mastu. Mas esse Tadwan, isso aqui, ele é um sandhi, tá? Na verdade, Tadwan é Tadwat. Tadwat Mastu. Mas aí quando você junta o T com o M, o T ele reverte para o N. E aí fica Tadwan Mastu. Tadwat significa igual, igual a. Igualzinho a alguma coisa, ou parecido com alguma coisa, ou da mesma forma que alguma coisa. Da mesma forma que o quê? Da mesma forma que o Takra. Da mesma forma que o Takra, que eu falei antes, é o Mastu. Então o Mastu, ele é muito parecido com o Takra. O problema é o que é Mastu. Esse aqui é o problema. Porque Mastu, se você olhar no dicionário, tem duas traduções. Tem duas traduções. A primeira tradução que tem, muito clássica, é sour cream. Sour cream. Se você pegar e olhar hoje em dia o que é sour cream, o sour cream é quando você pega o creme do leite, você pega, né, que hoje em dia ninguém mais sabe o que é esse negócio, né? Você pega o leite e deixa ele paradinho, sobe a nata, né? A galera das antigas sabe o que é, a galera mais jovem nunca ouviu falar nisso. Então sobe a nata. Você pega a nata desse leite e você bota ali uma cultura de bactéria, de alguma coisa, para você transformar a nata num iogurte que ele é cremosão e tal e tal. Isso aí é o sour cream de hoje em dia. Não é Mastu. Mas se você for na tradução do Monier Williams e tal, você vai chegar nessa conclusão. Aí daqui a pouco você está usando o sour cream, que é aquele creme branco que usa muito em culinária mexicana, por exemplo, né? A coalhada, por exemplo, coalhada seca da culinária árabe, isso tudo aí é considerado traduzido comumente para o inglês como sour cream. E não é isso que é o Mastu. O Mastu é o líquido que fica depois que você espreme, depois que você coagulou o iogurte. Então você faz o iogurte, aí você passa o iogurte num pano para ficar só o grosso mesmo do iogurte. E sai aquele líquido que muitas vezes é chamado de whey também, né? Então tem uma confusão de termos, porque nas traduções para o inglês a gente fica com um monte de coisa misturada. Você pega o iogurte, passa o iogurte, né, ou a coalhada num pano, num voal, e fica aquele líquido que é bem ralinho. Aquele líquido ralinho é o que a gente chama de Mastu tradicionalmente no Ayurveda. Esse Mastu, ele tem características, ele é usado de maneira muito parecida com o Takra, com o Buttermilk. Além de ter características muito parecidas, ele é Saram. A palavra Sara significa líquido. Mateus, ele está dizendo que o Mastu ele é líquido? Não, ele não está dizendo isso porque isso é óbvio que o Mastu é líquido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é usado em casos de saram. Olha como é bonito e complexo o fato disso aqui estar escrito em poesia. Se isso fosse prosa, ele não ia escrever saram. Ele escreveu saram porque isso aqui é um verso. Para eu ler, para eu cantar esse verso, eu vou cantar Tadwan Mastu Saram Srota Shodi Vishtamba Jilaghu. Então tem uma métrica bonitinha. Então ele usa só o saram. Mas o saram vem de atisaram. Atisaram significa diarreia. Então em casos de diarreia, você pode usar o Mastu, que é esse líquidozinho lácteo aí derivado do iogurte. Ele também é usado para Srota Shodhi. Srota Shodhi, os srotas ou shrotas, são palavras sinônimas, são os canais do corpo. Todos os canais, todas as artérias, veias e tal, por onde passa células e
tudo é canal. As células, por exemplo, tem a parede celular e na parede celular tem canaizinhos, bombas de sódio e potássio e tal. Então isso tudo é srota pro conceito ayurvédico. E ele faz shrota shodhi. Ele faz também chamado de shuddhi. Ele limpa os shrotas, ele abre os shrotas. Isso aqui é o contrário de abhishandi. A gente tem uma palavra que chama abhishandi, que a gente já viu há umas leituras passadas, que é quando você tem o tapar desses shrotas. É quando você toma alguma coisa, tipo um leite que está esquisito, e ele gera muco e ele tapa os shrotas. Então, o mastu, ele pode ser usado como antídoto, como terapia para coisas que são abhishandi. E para terminar, ele fala Vistambajit Lagu. Isso aqui é aquele jit lá, tá, gente? É porque ele tá Vistambajit Lagu. E aí o jit, isso aqui é mais um sandhi. O jit, quando mistura com o L, você falaria Vistambajit Lagu, Jit Lagu, Jit Lagu, Jit Lagu. Então ele transforma o T em L. Então isso aqui é um sandhi. As palavras são Vistamba, Jit, mesmo sufixo que a gente viu antes, Lagu. Então ele também é Lagu, ele também é leve, igualzinho a gente viu ali em cima no Takra. E ele é Vistambhajit. A palavra Vistambha significa obstruir, que foi o que eu acabei de falar, né? Ele elimina as obstruções. Isso é muito usado em caso, por exemplo, de constipação. Constipação é um tipo de vistamba. Se a pessoa tem problema de menstruação, por exemplo, a menstruação não sai, isso também é considerado um vistamba. Vistamba, normalmente, é uma atividade de que dosha? Vocês sabem responder isso na cabeça de vocês. Vistamba é uma atividade de vata agravado. Normalmente a gente tem o fluxo natural de Apanavayu, por exemplo. Se o vata não está andando direito, o que acontece? Acontece vistamba. Vistambha vem da palavra stambha. A palavra stambha significa exatamente isso, é barrar alguma coisa, fazer alguma coisa parar de fluir, né? Então, Vistamba Jit, ele melhora o bloqueio ou a obstrução em algum impulso natural, por exemplo, né? Se a pessoa tem algum problema de... eu acho que o exemplo aqui de não conseguir ir ao banheiro, por exemplo, a constipação é um ótimo exemplo, tá? Então o mastu, ele pode ser usado para esses casos que ele citou ali em cima no Takra e também pode ser usado para outros casinhos que ele colocou aqui e que eu expliquei para vocês. Essa é a nossa leitura de hoje. Eu falei que ela ia ser mais suave e mais rapidinha. Na semana que vem, a gente vai ver as propriedades da manteiga. E na outra semana, a gente vai ver as propriedades do ghee. Olha que bonitinho. A gente vai cobrir tudo que é derivado de lácteo por alto, né? O capítulo 5 do Ashtanga Sutra, ele não entra muito profundo em nenhum desses negocinhos, mas ele dá uma visão legal e dá a oportunidade da gente conversar sobre isso. Então, semana que vem, aproveitem, né, o último pão com manteiga de vocês no café da manhã, antes de vocês virem para a leitura dos Samhitas, beleza? Thailise Gorla levantou a mão, pode perguntar. Se alguém tiver mais uma pergunta, levanta a mão e manda. Eu atendi uma paciente. Thay, segura sua pergunta um segundo. Vamos porque eu quero olhar pro seu rosto. Vamos fazer assim, eu vou botar na tela os slokas que vocês vão precisar para a semana que vem. Na verdade, é só o sloka número 35, é só isso aqui, ó. São só esses aqui, tá? Mas eu já tô botando aqui os de um pouquinho, mas vocês vão fazer só esses aqui, tá? Esses são para a semana que vem. Essa é a hora do print screen, que vocês tiram aí se quiser, fica à vontade. Agora é a hora. Aí vocês mandam pra galera. Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque eu quero ver a carinha da Thay. Fala, Thay. Cadê a Thay? Nem precisava ter mutado de novo, Thay. Ah, tô te vendo, Thay. Fala aí. Aí. Que essa semana eu atendi por coincidência uma paciente, né, que me procurou por conta da nutrição, mas veio exatamente com esse relato, de que fez um processo de antiama, fez um processo de xamana, né, e o intestino dela nunca mais foi o mesmo. E assim, a gente vê o quanto é perigoso isso, e eu nem sabia dessas patologias que você comentou aí.
E ela veio com esse diagnóstico de constipação, intestino totalmente desregulado, e era um intestino que era ok, que era legal, e por conta de um procedimento como esse, e aí ela me procurou até para ajudar, porque você estuda Ayurveda e tudo mais, e agora o que eu faço? Eu falei assim, ó, de novo, segue lá sua terapeuta e pergunta para ela, porque como é isso, né? Não, tá, e não manda ela de volta, não, porque vai fazer mais um panchakarma. Eu recebo muito paciente de panchakarma mal feito. Muito. Vocês ficariam surpresos a quantidade de gente que me chega dizendo que fez um panchakarma não sei onde, com não sei quem, que eu nunca falo nome, vocês nunca me viram falar mal de pessoas, né, eu acho. Mas tem muita gente esquisita por aí. E eu recebo, todos chegam na minha mão, ao mais dia, menos dia. Porque o panchakarma ele tem um potencial de ajudar muito, mas ele tem um potencial de zoar muito grande. Não é à toa que eu falo. As pessoas acham que eu estou fazendo terrorismo porque eu acho que eu quero defender o meu peixe, porque todo mundo tem que morar na Índia. Mas eu falo exatamente o contrário. Eu fui morar na Índia porque o negócio é complexo. E assim, Panchakarma é a última coisa que as pessoas aprendem. A última coisa que a gente aprende na faculdade. É o último ano da faculdade de medicina que a gente tem Panchakarma. É a coisa mais perigosa que tem dentro do Ayurveda, digamos assim. E eu tenho um monte de amigo Vaidya formado que nem eu no BMS que não faz Panchakarma, que não tem coragem. Olha que loucura, a pessoa não tem coragem. Sendo um médico, ele fala, eu prefiro não fazer. Quando chega um paciente para mim de Panchakarma, eu remeto ele para um médico que tenha muita experiência com Panchakarma. Eu mesmo, Matheus, eu já acompanhei nem sei quantos panchakarmas aqui. Eu tenho certificado de lá e de cá e de não sei o que lá. E outro dia a gente estava, porque eu estou bolando o certificado do treinamento do 4P, né, que vai ter. A gente nunca deu certificado antes. Aí eu estava tendo uma reunião com as meninas do Vida Veda para decidir o que vai ter no certificado. Aí eu fui pegar meus certificados. Eu nem sabia, eu tenho uns 30 certificados de 300 horas disso, de 200 horas daquilo, que eu fiz curso pra caceta, né, nesses anos na Índia. E... E é isso, assim. Tem pessoas que fazem um curso curto de não sei o que lá, eu já cansei de ver pessoas dizendo terapeuta Ayurveda especialista em Panchakarma. Complicado, bem complicado. Então, assim, não é para falar mal, de repente a pessoa é genial de Panchakarma, estudou com os melhores e é ótima e tá tudo certo, mas Panchakarma é muito delicado, tá aí. Então, é isso, tô contigo, é muito difícil. Eu vejo muita gente que vai pra Índia fazer tipo um spa, que acha que é spa, aí pega lá o médico bota a pessoa para fazer um vamana, a pessoa sai com o olho estourado, por exemplo, de sangue, porque fez muita pressão na hora do vômito, porque o remédio foi mal administrado. A pessoa sai com enxaqueca, agora tem um novo problema, porque não tinha, agora tem, e com o olho estourado. Não sei se vocês já viram isso, se vocês nunca passaram no hospital. Você vê um paciente com a veia estourada dentro do olho, porque botou tanta pressão na hora do vômito, que é o que acontece. Você tem 10 vegas, por exemplo, você vomita 10 vezes seguidas ao longo de 1 hora de terapia. E isso aumenta a pressão. Eu não vi pessoalmente, não era eu que estava cuidando, mas, sem querer aterrorizar vocês, mas já aterrorizando, teve um paciente lá no hospital na Gujarat que morreu durante um panchakarma, porque a pessoa está fazendo força, ela teve uma parada cardíaca, e acabou. Chama a ambulância, chama o SAMU, entendeu? Então, assim, panchakarma é feito no ambiente hospitalar, porque tem uma série de problemas que podem acontecer no panchakarma. E aí, se der problema enquanto a pessoa está em casa, o que ela faz? Chama o SAMU. E aí, o que o pessoal faz? Vai falar mal do Ayurveda para os outros. Então, assim, é complicado, é uma luta ladeira acima isso aí, para conscientizar as pessoas de que não é simples assim. Eu tô numa missão há 3 anos para dizer que Panchakarma nem é sexy. Eu nem sei o que as pessoas acham que é sexy Panchakarma. A pessoa fica toda cagada, vomitando, cheia de ghee, comendo lentilha. Que maneiro nisso. Eu não sei que horas que virou legal. Eu quero ir para a Índia fazer um Panchakarma. Falei, tem certeza? Quando eu que tenho experiência de hospital e alguém me fala, eu tô doido para ir pra Índia fazer um Panchakarma, a sensação que eu tenho é assim, eu tô doido para passar uma semana no Pinel, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que seria muito legal passar uma semana num manicômio para dar uma relaxada. Eu falo, um hospital, um ambiente horrível. Eu trabalho nos melhores hospitais que eu conheço na Índia, que é o Vaidyagrama. E ainda assim é horrível. É um procedimento duro, difícil, de investigação profunda. A pessoa fica sem fazer nada o dia inteiro. As pessoas têm dificuldade, a gente dá um suporte psicológico tremendo para as pessoas. É porque eu acho que existem, como o Ananda, por exemplo, tem lugares maravilhosos na Índia, que você vai lá para a beira do Ganges e é lindo. E aí você faz umas massagens, aí você queima um incenso, aí você dá uma meditada, e isso é lindo. Aí você faz uma relaxada, você vai dar uma relaxada. Mas aí a pessoa fala que fez um panchakarma, mas não fez, entendeu? Ela fez uma relaxada no Ananda, nos Himalaias.
Aí tudo bem, ela, a Oprah, a Michelle Obama, tá todo mundo lá no Ananda fazendo massagem ayurvédica. Aí eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Ah, tá. Quer fazer massagem no Ganges? Eu acho maravilhoso. Porra, coisa mais linda do mundo. Agora, não é Panchakarma, vamos combinar, né? Então, é isso, Thay. Panchakarma é muito difícil. Eu mesmo ainda não faço. Eu supervisiono a vida inteira, trabalho em hospital, eu só faço Panchakarma com meus gurus do lado. Eu, quando trabalho no Vaidyograma, tem 4 médicos lá que são de quinta geração de Vaidya. Tipo, o pai era Vaidya, o avô era Vaidya, o bisavô era Vaidya. Eu estudo com esses caras lá no Vaidyograma. Eu faço Panchakarma do lado do cara, falando, Ramdas, tem certeza? Por exemplo, o Dr. Hare Krishna, que é minha família. Dr. Hare Krishna, vamos fazer isso mesmo? Vamos, tudo bem, nananã. A gente que é médico faz reunião toda semana para conversar sobre o caso. Cara, esse caso tá evoluindo assim, tá evoluindo assado, tá dando bom, tá dando ruim. Todo dia faz ronda, todo dia pergunta, vai na casa de manhã, vai na casa de noite. Quando eu tô no Vaidyograma, eu fico de plantão de 30 dias de 24 horas. Eu não tiro um dia de folga. Porque enquanto o paciente está fazendo terapia, eu tô acordado, basicamente. Aí me acordam 4 horas da manhã, não sei quem tá passando mal, eu vou correndo pro hospital. Então, assim, não é bolinho, não é pudim, entendeu? Então, acho importante dar essa aterrorizada de leve para vocês terem noção. Não é para dizer que não é bom, cumpre um monte de funções incríveis, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. Luciana Ferraz, manda brasa. Oi, tudo bom? Tudo maravilhoso. Então, falando um pouco sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu também eu vejo de Viprende há muitos anos e quase 20 anos, e tem essa coisa mesmo, o Panchakarma, o Panchakarma. Eu sou muito cuidadosa, né? Eu ia até te perguntar sobre Isnerapana. Porque uma coisa é a gente fazer o rejuvenescimento, fazer a bianga, comer as comidas certas, fazer uma Isnerapana, assim, que não é tomar 1,5 litro de ghee, tomar uma colher para ajudar, né, com um agravamento de vata dosha, etc. Então, até onde vocês podem, para a gente estar fazendo uma coisa mais em casa, né, terapêutica, assim, vamos comer uma monodiet, vamos tomar um pouquinho de ghee para ajudar, desde que não tenha ama, né, fazer um Vipanapatana. Vamos tirar um pouco dessa ama e aumentar um pouco, ajudar o Agni. Até o que você acha uma colher de ghee, quando é uma quantidades pequenas, você concorda? Maravilhosa a sua pergunta. Eu vou te cortar por 2 motivos. Primeiro que o Gui vai ser nossa leitura daqui a 2 semanas. Então segura que a gente vai chegar no Gui. Segundo, que aqui não é o grupo de estudos de casos clínicos, então eu jamais vou te dizer como é que você vai tratar paciente, com que dosagem de Nutella. Não tem a menor chance de eu fazer isso aqui. Porque tem 34 pessoas assistindo, depois isso dá 1000 views no YouTube. Vai estar todo mundo dando colher de ghee para as pessoas. Gigi, não faz isso comigo, Lu, se tu gosta de mim. Não, você segura minha pergunta. Vamos segura para o grupo de estudos de casos clínicos, que aí a gente conversa num caso concreto de um paciente específico. Mas quando daqui a 2 semanas a gente vai falar do Gui um pouquinho. E aí você também vai ter um pedacinho dessa resposta. Mas a gente tá no Sutrasthana, galera. Isso aqui não é Chikitsa ainda. Nem começou a brincar ainda desse negócio. E vai ter um capítulo inteiro de Snehavidhi no Sutrasthana também daqui a pouco. A gente vai falar de como aplicar gorduras, né? Então, ele vai fazendo camadas e demão. É que você já está estudando isso há 20 anos, então para vocês já está tipo, vambora, Matheus, me passa aí, o que é esse negócio? É Chitrakadi? Eu quero o nome do remédio. Não, vamos devagar. Beleza? Elô. Elô, nem falei contigo hoje ainda. Faz a pergunta. Pois é, tudo bem. Não, na verdade, você acabou já falando, meu amor. Eu ia falar isso, que a galera tem essa coisa do Panchakarma, né? De achar que é lindo, e não. Eu, quando eu conheci, eu falei, isso deve ser mó legal. Mas aí, quando eu fui realmente me aprofundar com a Laura Pires, né? Fui conhecer a história, fui ler os livros delas, eu falei, eu tô fora desse negócio. Eu tô aqui super linda e saudável, não preciso disso, não. Você acabou já aí pontuando, né? Isso não são massagens, né? Não é uma vida no Himalaia, é difícil. Então, não. É porque a coisa é difundida de uma forma, sempre tem o contorcionismo, né? A venda, né? Fica de uma forma bonitinha, e não é por aí. Então, não adianta, o mundo que a gente... Obrigado, Elô. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que volta tudo para consumo, né? Então as pessoas querem consumir a Ayurveda. Então eu quero comprar o mala. Matheus, vocês vendem mala do Vida Veda? Eu falo, não. Mas eu queria comprar, tem a camisa, e a sua camisa que você usa? Eu queria comprar, e o pulseira? Eu falo, para de querer consumir a Ayurveda, você é isso, você não precisa de nada disso, entendeu?
Então, assim, é uma mudança de paradigma complicada no mundo que a gente vive hoje em dia, que todo mundo quer consumir e você quer botar roupa para parecer que a roupa diz quem você é, né? Então, é isso. A gente vai ficar lutando isso, é uma briga ladeira acima. É. Ô, Lucas, porra, Lucas, você botou esse piano aí do teu lado, eu tô já querendo, achando que você vai tocar, você vai dar uma palhinha para as pessoas, é isso? Pô, Cara, só se você tocar também. não tem como comparar um pianista profissional, pô. Porra, Lucas, se você vai participar do Zero... Aí, você vai participar dos Samitas, eu vou começar a cobrar uma palhinha aí, hein? Vocês não sabem, pessoas, Lucas é um musicista profissional aqui dentro da galera. Então, assim, eu sou o iniciante do negócio que não sabe fazer nada. Então, quem sabe algum dia a gente faz uma parada aí. Fazer um duo. É isso, é isso. Vamos lá. Gente, mais alguma dúvida? Que bom ver vocês por aqui. Mais alguma questão? Não? Tá tudo claro? Vamos que vamos? Obrigado pela presença de todo mundo aí, então. Semana que vem a gente continua falando sobre manteiga. Um beijo pra vocês. Estudem. Sexta-feira, segunda-feira, revisão. Todo dia dá uma lida no negócio. Eu falo isso toda semana pra vocês, né? Vamos ver se algum dia isso cola. Beleza? Um beijo pra todos. Até quarta-feira que vem. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam